Bom, então a nossa aula de hoje, na verdade, tem esse título: Por que estudar doutrina espírita, né? E quando nós pensamos em estudo, nós vamos lembrar, e hoje não estou entendendo a Cássia, por isso que eu estou fazendo assim. Sim, a Cássia está dizendo que vai para a livraria, mas nós vamos deixar a livraria aberta depois desse momento. Então não precisam se preocuparem em comprar o livro, adquirir o livro agora, porque depois nós vamos ter esse momento. Então, nós observamos que sejam uma, sejam muitas, sejam... a gente diz, nossa, eu tenho dúvida em tudo. Nós temos dúvidas sobre a doutrina espírita, sobre a espiritualidade, sobre a ação dos espíritos entre nós, né? Ali, estamos tendo ali, né, a informação de quantas dúvidas. Nós vamos deixar essas duvidazinhas aí e ver se ao longo do curso, né, nós vamos conseguir responder, né, algumas. No final, nós vamos voltar a esse aspecto de novo para a gente pensar, e agora, será que eu já respondi alguma? A minha dúvida eu respondi ou eu preciso estudar mais, né? Preciso ir avante? Então, o estudo é a melhor forma de esclarecer as nossas dúvidas. E quando a gente fala assim, a gente vai lembrar do quanto é séria essa questão dos desvios que muitas vezes a gente incorre, né? Com o conhecimento ou o desconhecimento, a falta de estudo da doutrina espírita. Então, para exemplificar isso, o Fernando Norberto Massaro, num artigo intitulado Desvios Perigosos, ele conta o seguinte, que certo ferroviário de uma extinta companhia de estradas de ferro, após anos de trabalho, resolveu se aposentar, cabendo a ele ensinar suas tarefas ao seu substituto. No primeiro dia de treinamento, o futuro entregou ao funcionário contratado para substituí-lo um martelo, explicando-lhe que seu serviço consistia em bater com o mesmo nas rodas dos trens que chegassem à estação. O novo contratado perguntou por que deveria assim proceder. O ferroviário, nervoso, respondeu-lhe irado: ora essa, há mais de 30 anos que eu venho fazendo isso todos os dias e ainda não sei. E você, que apenas acaba de chegar, já quer saber? E para que é que ele precisava bater aquele martelo, né, nas rodas dos trens? Para verificar se o som produzido indicava que ela tinha trinca ou não. Então, a gente que viu assim muito recentemente um acidente de trens, né, um choque de trens em São Paulo, ouvindo isso e pensando que uma pessoa atravessou 30 anos fazendo uma atividade sem conhecer, nós imaginamos como a espiritualidade teve que agir para que muitas e muitas, né, dificuldades, acidentes não tivessem acontecido. Ele usa essa pequena historieta para lembrar que nós também, muitos médiuns, muitos dirigentes de casas espíritas, embora tenhamos assim muito boa vontade, né, espírito sério, muitas vezes vamos agir assim, realizando alguma coisa sem o conhecimento básico, sem o conhecimento da doutrina espírita para nortear aquilo que é realizado. Isso então pode levar-nos a diversas incorreções, pode levar-nos a desvios, muitas vezes, como ele diz, perigosos, né? A gente lembra, reforçando isso, né, que muitas vezes a gente ouve uma pessoa falar assim: eu estava acostumado a ir em tal casa espírita e aí fui a uma outra cidade. Aí perguntei onde tinha uma casa espírita lá, um centro espírita, me deram o endereço de tal casa, e eu fui. Mas eu cheguei lá, mas eu achei muito esquisito, tinha sim o nome centro espírita na fachada, mas era totalmente diferente. Tinha umas coisas estranhas nas paredes,
não era tão claro, tão limpo. Na hora as pessoas estavam vestidas dessa ou daquela forma. Então eu fiquei pensando, eu fiquei preocupada. Será que era mesmo um centro espírita, né? Mas estava escrito que era um centro espírita. Isso acontece mais de uma vez, né? A nossa confusão entre as práticas espiritualistas e as práticas espíritas. Outra também que acontece, eu até trouxe esse exemplo para a gente refletir, para a gente lembrar-se também, é aquele caso de nós buscarmos o tratamento espiritual nessa ou naquela casa e acontecer de, ao final, nós termos que arcar com custos, né, ou pagar a consulta ou a consulta e os remédios ou os remédios, né? Então, a prática da doutrina espírita é gratuita, é dar de graça o que de graça recebeste. Então, são desvios em relação à codificação que o desconhecimento gera e nós aceitamos também por desconhecimento. Ele ainda mesmo, aí a Michele Grassi Diello, no texto Por que Estudar a Doutrina Espírita, ela pergunta ainda o que fazer com aquelas pessoas que chegam a uma casa espírita pela primeira vez, cuja mediunidade encontra-se aflorada. Aqueles que não sabem o que significa esse aflorada, significa que a pessoa está com sensações, com impressões que parecem, né, indicar que existe um aprendizado mediúnico a ser realizado, o exercício da prática mediúnica na tarefa daquela pessoa que procura a casa espírita. Então seria como se o médium estivesse quase que tendo incorporações, manifestações dos espíritos. Então a mente está um pouco perturbada, está agoniada, às vezes não está dormindo à noite, né? E aí ela diz assim, causando-lhe sérios sofrimentos e comprometimentos. Aí olha como é que nós geralmente agimos. Precisam desenvolver sua mediunidade, costumamos dizer e pensar. Pobres pessoas precisam trabalhar na casa para que possam se livrar dessas obsessões, pois se não trabalharem, não irão ficar bem, acreditamos. E ela comenta, realmente a prática do bem é excelente, a gente precisa praticar a caridade, é um caminho, mas ela diz assim também, se a minha mediunidade estiver desabrochando ou aflorada, se nada eu souber sobre a doutrina, se eu estiver em desequilíbrio espiritual e psicológico, irá resolver o meu problema eu ingressar de pronto na prática da aplicação do passe magnético ou na prática do trabalho mediúnico, sem, no entanto, eu compreender o que estou fazendo? Se eu desconheço, como é que eu vou ajudar? O que eu vou fazer? Eu não sei, eu estou confusa, eu ainda não aprendi, não é? Nos laboratórios de química, quando a gente química, aqui não sei se tem alguém que é dessa área, mas eu não estou falando do curso de graduação, não, estou falando do básico mesmo, o segundo, na minha época, segundo grau, né? Então, quando a gente começa a estudar, eles dizem, olha, muito cuidado quando você entra no laboratório de química, porque se você não souber, você pode explodir tudo que está ali, porque a mistura de substâncias, né, diferenciadas pode fazer com que gere uma explosão que você não tem noção do tamanho. Cheirar também, nunca cheire diretamente um produto. Passe a mão, né, buscando afastar daquele recipiente, porque muitas vezes pode ser um produto extremamente tóxico e você pode se intoxicar imediatamente. Então, o que indica isso? Que nós precisamos, para lidar com qualquer ciência, né, como diz Kardec, nós precisamos ter conhecimento prévio, né, daquilo com que vamos lidar. E aí ela diz que a melhora, a mudança, a melhora, porque conhecemos, porque sabemos a razão do que está acontecendo, vai ser a melhor forma de nós nos equilibrarmos, né? E depois disso feito, aí sim aquela pessoa que apresentava-se descompassada, né? Pode voltar, pode continuar na sua tarefa, quem sabe, sim, na mediunidade, se é essa a tarefa dela, né? Aí, mencionando Celso Martins no texto Devagar com Andor,
ela ainda lembra que ele relata um fato de um médium que diz ter ido a um matadouro e, enquanto observava ali o abate dos animais, incorporou numa vaca e sentiu tudo o que ela sentiu enquanto estava indo para o abate. Então, aquele que estuda a doutrina espírita, o básico da doutrina, sabe que isso não acontece, o processo é evolutivo, nós não regredimos, né? Não estamos aqui querendo falar que os animais são ruins em relação a nós, mas é um processo de evolução continuada, então isso é totalmente fora de propósito. Outro, ele diz que um médico oncologista alegou também, é um dos casos relatados, que os peixes e outros seres do reino animal têm alma coletiva. É outra coisa que a doutrina espírita não ensina dessa forma de jeito nenhum. Mas e às vezes nós ouvimos o relatar, foi um médico que falou isso, um oncologista ainda, né? Mas desconhecedor da doutrina espírita, né? Dos preceitos básicos. Outra coisa que ele relata e ela lembra outra vez, a questão das obras psicografadas, né? E nós temos muitas, né? A psicografia acontece, livros e livros, e as federativas estão com um controle cada vez maior sobre as publicações, mas eles não têm como controlar todas as editoras, né? Então, nós temos sim livros, aí ela diz assim, obras psicografadas por espíritos com pareceres conflitantes com a codificação kardeciana. Então, às vezes, nós estamos lendo um autor que nós consideramos ser aquele autor assim, né? Um autor assim tarimbado, né? Que nós confiamos muito, e lendo a obra, lá num determinado momento, por exemplo, ele se diz favorável ao aborto. Ou conversando com alguém espírita que conhecemos há muito tempo, ele também se diz favorável ao aborto. Aí a gente pode ficar assim, será que a doutrina espírita mudou? Essa pessoa é palestrante? Será que agora já está, a doutrina espírita está admitindo? Será que o ensinamento dos espíritos mudou a respeito disso? Não, não mudou não, né? É a pessoa que está incorretamente trazendo concepções estranhas para considerar como doutrina espírita. E aí o que vai acontecer? Se nós não conhecemos, se nós não tivermos o básico da doutrina, como é que nós vamos saber avaliar que isso é doutrina espírita ou não, né? Que está correto aquilo que está sendo posto ou não? Eu trouxe dessa obra, por favor, o livro. Eu trouxe a título de exemplo de algo que aconteceu aqui conosco, na nossa livraria. Esse livro, você passa. O Zaneto vai passar os slides para eu ficar lá em cima, me disseram. Eu tenho que levar minha colinha. Melhor assim? Então tá bom. Então esse livro é o livro Por que Comigo? Ditado por Antônio Carlos, a médium é Vera Lúcia Marinzec de Carvalho. Ele está disponível para venda na nossa livraria. E nós tivemos a informação de que várias pessoas procuraram por esse livro na nossa livraria e questionados por que elas estavam querendo adquirir esse livro e ler esse livro, elas disseram que tinha sido recomendado porque elas tinham tido desencarne de filhos, de crianças, de filhos, recentemente. Então era para esclarecimento. O interessante é que essa obra aqui, abaixo do Porquê Comigo, ele traz assim uma história maravilhosa envolvendo crianças com necessidades especiais. Ele trata de um caso de uma família com um filho com síndrome de Down. O que significa isso? Ao que parece, a pessoa viu uma criança no balanço aqui e considerou que ele trata de criança, só pode. Ou
observemos a seriedade que nós precisamos ter em relação aos postulados, ao que conhecemos ou não da doutrina espírita. A gente sempre vai dizer que é preciso muita humildade, que se nós não soubermos, não vamos fazer de conta que sabemos. Se nós não soubermos, admitamos que a gente não tem apreensão daquele ângulo ainda, né? E prossigamos, né? Direcionemos para alguém, chamemos alguém, conversemos com alguém. Se não é possível direcionar para alguém, pergunte a alguém que você sabe que estuda mais, que conhece, tem mais tempo de vivência com a doutrina espírita, né? Para dar a informação correta. Muitas vezes, uma informação incorreta nós vamos levar muitos anos para refazer. E com relação a quem chega à casa espírita, muitas vezes nós vamos mandar a pessoa embora para não querer passar mais na porta, né? Fica assustado, fica agoniado, né? E não é essa a intenção. Então, ela diz assim: é impossível compreendermos e vivermos uma doutrina tão complexa e abrangente sem dominar ao menos seus conhecimentos básicos. E depois ela ainda diz uma coisa que nós precisamos ficar bastante atentos. Estudamos a doutrina espírita, portanto, para não cairmos no erro, no absurdo e até mesmo no ridículo, que certamente nos levarão ao descrédito. Porque alguém constatando que o que nós estamos falando, divulgando, nossa prática, não corresponde ao que é a doutrina espírita, certamente vai desacreditar. E o interessante aí, olha a nossa responsabilidade. Não vai desacreditar de mim, Neila, vai desacreditar da doutrina espírita como um todo. Não é nem do apóstolo Paulo. Porque por incorreção, por desconhecimento, essa pessoa vai considerar que o que está errado é o todo. Porque nós, cada um de nós, enquanto estudantes da doutrina espírita, né, todos aqueles que se debruçam sobre esses postulados, é representante da doutrina espírita. Nós fazemos parte do movimento espírita, mas as pessoas, quando nos olham, elas não conseguem separar doutrina espírita e movimento espírita. Então, nós somos doutrina espírita na mente dessas pessoas, né? Então, Fernando Norberto ainda diz assim, no texto Estudar o Espiritismo: muitas pessoas que são espíritas ou as que estão estudando o Espiritismo há muito tempo não começaram pelo começo. Muitas vezes, nem o Livro dos Espíritos chegaram a ler. Ora, há muito mais, não há nada mais aconselhável, se quisermos de fato estudar o Espiritismo, começar pelo começo, e o começo é a codificação. Pode clicar agora, por favor. Então, para falarmos, né, da importância do porquê estudar a doutrina espírita, a gente busca Kardec, finalizando essas considerações, né? Então ele diz: quem deseja tornar-se versado numa ciência, e a doutrina espírita é uma ciência, não tem jeito da gente separar. Não, eu estou focado só na religião. Não tem jeito, é triplo. Numa ciência, tem que estudar metodicamente, começando pelo princípio e acompanhando o encadeamento e o desenvolvimento das ideias. E é ali ainda, né, na introdução do Livro dos Espíritos, item 8º, que ele diz: o que caracteriza um estudo sério é a continuidade que se lhe dá. E a gente ainda não está constante, mas é também de Kardec, em O Livro dos Médiuns, capítulo 27, que trata das contradições e das mistificações, no item 301, quarta pergunta, ele diz assim ainda, dirigindo-se mais especialmente aos médiuns, mas que significa para todos nós: estudai, comparai, aprofundai, dizendo-vos sem cessar que o conhecimento da verdade Dizemos-vos sem cessar que o conhecimento da verdade tem seu preço. E como quereis chegar à verdade quando interpretais tudo por vossas ideias estreitas, que tomais por grandes ideias?
Então essa é a sugestão exatamente no ponto, no capítulo, que está tratando das mistificações e das contradições da doutrina espírita. Então está chamando-nos ao estudo sério, à investigação continuada daquilo que estamos fazendo. E os centros espíritas têm, de acordo com o livro, o opúsculo Orientação ao Centro Espírita, tem por objetivo promover o estudo e a difusão da prática e a prática da doutrina espírita, atendendo as pessoas que buscam esclarecimento, orientação e amparo para seus problemas espirituais, morais e materiais. Querem conhecer e estudar a doutrina espírita, querem trabalhar, colaborar, servir em qualquer área de atuação que a prática oferece. Então, observamos assim que o estudo da doutrina espírita é um dos objetivos da casa espírita. Então, quando nós nos propomos a organizar esse momento com esse curso, a gente poderia dizer assim: por que a gente levou tanto tempo? Porque é uma construção. Então, quando nós observamos que esse é um dos objetivos da casa espírita, nós precisamos trabalhar incansavelmente para que, uma vez iniciado esse processo com cursos, que eles sejam regulares. É essa a nossa intenção, para que a casa esteja cumprindo com o seu objetivo. Poderíamos dizer assim: é nossa tarefa organizar e oferecer o estudo ao frequentador, ao trabalhador da casa espírita, e rogar a Jesus que ele compreenda a importância de estudar e participe dessas atividades para o seu próprio melhoramento. Dessa forma, a casa oferecendo os cursos está cumprindo o seu papel. Nós não temos como, por outro lado, fazer com que cada trabalhador participe, se integre e se informe com cada um dos cursos. Aí já é uma tarefa que vai competir a cada um de nós individualmente. Pode passar o próximo. Agora entrou a vez de nós lidarmos com a folhinha que estamos aí, que tem por título Informações Gerais. E do outro lado traz o cronograma das nossas atividades. Então nós vamos tratar do nosso curso. O que é o nosso curso, né? É um curso de noções básicas, então nós não vamos ter aprofundamentos maiores aqui, mas nós vamos lidar com alguns dos princípios da doutrina, alguns tópicos clareados à luz da doutrina, para que o nosso entendimento sobre a doutrina espírita se dilate e nós estejamos melhor preparados para lidar, às vezes com uma pergunta simples, né, que nos fazem que nós não consideramos ter condições de responder. Então nós vamos tocar em alguns pontos apenas aí. Lembrando então que as dúvidas, eu acho muito significativo que cada um de nós possa ler todo esse material, né? Agora preste atenção, nós vamos focar aqui na folha, não vai ter nenhuma menção a isso aqui mais, a não ser o título curso, que nós vamos tratar aqui e depois nós prosseguimos nos itens. Então, tem aqui público-alvo, muitos itens aqui esclarecendo a vocês como será desenvolvido esse curso. Então, o início está aí, né, das 19 às 20h30, nós temos o término mais à frente, que é 8/7, aulas sempre às segundas-feiras. Nós vamos ver agora mesmo que cada uma das aulas está sob coordenação de um, né, expositor, e nós referendamos aí a questão da frequência, que vai sempre acontecer na nossa chegada. Hoje, com a chuva, estava fechada a porta principal ali, mas vocês vão passar ali em frente à livraria, a secretaria vai funcionar ali, vocês vão dar o nome para o registro da frequência. Muito importante isso, porque na sequência a gente já vê das ausências. Foquem aí. 5 faltas, sejam continuadas, sejam alternadas, vão nos colocar. Ah, mas aí se eu tive 5 frequências, não posso vir mais? Não, você pode continuar assistindo às aulas normalmente, mas como ele é pré-requisito para outros futuros cursos,
Então, como pré-requisito para outro curso, você não vai ter condições de receber que ele está concluído. Mas aí, como é que eu faço, então, se eu tive que ter 5 faltas, né? Na próxima, você assiste às aulas que está. Na próxima vez que acontecer o curso, você vai desenvolver as atividades outra vez propostas, né? Então, essa é a sequência natural. Então, são 5 faltas no total, ao longo do tempo. Outra coisa que a gente fala aí no tópico temas, em 3 seminários, além das 15 aulas. Esses seminários são muito importantes que nós participemos, porque eles vão trazer orientações, esclarecimentos